Glória a Deus. Já estamos aí ao vivo. Para quem está aí acompanhando no Facebook. Hoje é dia 30 de maio de 2020. E já nós vamos esperar a galera entrar aí. Nós vamos estar recebendo a pastora Angélica Barroso. Que vai ser um bate-papo muito especial. Vai ser muito forte, vai abençoar muitas vidas, tá certo? Então você que já está acompanhando conosco, você já pode compartilhar com os seus amigos, compartilhar aí com todo mundo para assistir essa live que vai ser muito forte, vai ser muito especial. Tô vendo aí que o Robson já entrou, tem outra pessoa ali que eu não estou identificando, você pode mandar nos comentários aí, você que já está aí assistindo, né? Dá um oi aí. E falar de onde você está aí assistindo, aí Robson está aí dando glória a Deus. Então você pode escrever aí de onde é que você está falando, que eu vou mandar aqui um alô, aguardar todo mundo entrar, né? A galera aí chegando e daqui a pouco a gente vai começar esse bate-papo. A palavra de Deus já está aqui, né? E daqui a pouco virá aí a pastora Angélica, daqui a pouco eu vou estar convidando ela, né, para participar conosco desse bate-papo. E tenha certeza, se você prestar atenção àquilo que vai ser dito, boa tarde, Mônica Ramos. Se você prestar atenção àquilo que for falado aqui da palavra de Deus, tenha certeza que Deus, ele vai abençoar grandemente a sua vida. Ele vai trazer um renovo para a sua fé. Ele vai fortalecer você. Tenha certeza disso. Então, se você quer ser abençoado, não fica até o final conosco. Estou vendo aí que a Luciana já entrou, minha irmã. Deus abençoe a você, a Bernardo, a Alicia, a José Adolfo, toda a família. Então, vão mandando um alô aí, vocês que estão entrando, que eu já vou dando também o meu alô para vocês aqui, tá certo? E aí, daqui a pouco nós vamos começar a palavra. E como eu estava dizendo, se você crê que vai ser uma palavra que vai abençoar a sua vida, eu já peço que você compartilhe, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Eu creio no nome de Jesus, que Deus ele vai operar maravilha. A Noésia Araújo aí, tá dando boa tarde de Feira de Santana, Mônica Ramos de Feira de Santana, Samara Mendes aí, a puxa-saco aí, já tá elogiando a pastora. Deus abençoe em nome de Jesus. Já vi ali que a pastora Angélica já está online, já eu vou mandar aí o convite para ela, em nome de Jesus. Pastor Ailson Muniz, obrigado, pastor. Obrigado pela honra aí de estar nos acompanhando. Pastor Ailson é líder da Igreja da Graça lá em Camaçari, Bahia. Terra boa, que Deus abençoe ao Senhor, sua esposa, toda a família e todo o povo da Igreja da Graça aí de Camaçari, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Dá só mais um minutinho aqui, pastora Angélica, que eu já vou chamar a senhora para a senhora começar aí, para nós juntas, né, dividirmos essa palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção grandiosa. Eu já estou aí nessa expectativa, porque eu sei que eu também serei muito abençoada através desta live, né? Então vamos aí, todos vocês que já estão ligados conosco, compartilha aí, manda para todo mundo, que já nós vamos entrar na palavra que poderosa. Boa tarde, Zenivalda Costa. Deus abençoe a senhora, seu Rui, toda a família, em nome de Jesus, tá? Compartilha aí todo mundo. Vamos mandando para todo mundo. Você já vai entrando, você já vai dando o seu alô aí, manda um boa tarde aí, a paz, como você quiser se identificar aí, né? E se você não estiver falando aqui, não é da nossa igreja aqui em Salvador, você se identifica de onde é que você está falando, que às vezes a gente, pelo nome e pela foto, a gente não lembra de todo mundo. Mas vai mandando o seu alô aí, que nós vamos mandar alô para você. Já prepara aí, ó, a sua água, que no final aí nós iremos fazer a oração com um copo com água, consagrando, abençoando. E hoje vai ser muito especial. Cristiane Costa está ligado conosco, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos falar a respeito aí do medo, já a pastora vai entrar. A Miriam Oliveira, desculpa, está aí online também. Que Deus abençoe, Miriam. Desculpa, gente. E aí você vai receber a oração. A Tati está ligada conosco. Deus abençoe, Tati. Vai receber a oração de cura física. Desculpa. E também
cura da alma. Deixa eu só molhar aqui a garganta. Glória a Deus. Nós vamos orar para repreender aí todo o mal que tentar contra a sua vida. Deixa eu convidar aqui a pastora, só um minutinho. Ao vivo é assim mesmo, não dá tempo, não dá tempo de cortar não, vamos lá. Deixa eu convidar aqui a pastora, em nome de Jesus. Cida Carvalho tá ligado conosco, Deus abençoe. Vamos lá. Esperar que a pastora aceitar o convite. Cida Carvalho, lá em Feira de Santana, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço para Silvana Pereira, tá ligado conosco aí também. Que Deus abençoe grandemente. Pronto, chegou! Glória a Deus. Tô querendo ajustar essa imagem aqui. Para mim, a senhora tô vendo bem. Melhor. Agora eu queria a ajuda dos irmãos que estão aí ligados. Se que de vez em quando minha imagem fica meio cortada, se tá me vendo direitinho, vocês me avisam aí também. A senhora eu tô vendo bem. Assim, se é melhor botar Não, assim. assim. Deixa em pezinho mesmo. Assim tá bom? Assim tá ótimo. Pronto. Boa tarde, pastora Angélica, seja bem-vinda em nome de Jesus. Boa tarde. Mas ninguém precisa ver minha cara, não. Basta ouvir a palavra de Deus que é bom, né? Não, mas precisa também. Precisa também. Eu vou tirar aqui meu fone, que eu estou colocando esse fone para ver se fica melhor. Deixa eu tirar aqui. Pode tirar. Para ver se a voz, que eu não estou te ouvindo direito. Pode tirar, que a gente está no início aí, nos ajustes, não tem problema não. Pronto. Tudo bem agora? Isso. Melhorou bastante. Agora melhorou? Sim, estou ouvindo bastante. Pronto. Bem, melhorou bastante. Boa tarde para todo mundo aí. Avisa aí se está dando para ver direitinho a minha, a pastora direitinho, porque tem dia que fica cortando, o pessoal fica dando um toque para gente. Eu não estou te ouvindo. Quem está ao vivo aí vai dizer. Eu tirei o fone e pensei que fosse isso, mas não. Não consegue me ouvir? Não estou te ouvindo, Ferrida. Deixa eu... Senhora, peraí. Só um momento. Vai dar certo. No final tudo dá certo. Deve ser a internet, né? Não sei. Vamos ver. Veja aí se agora melhorou para a senhora. Sem te ouvir. Ficou bom e depois É mesmo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou voltar de novo o vídeo para ver se dá certo, tá certo? Os irmãos aguardem ele está travando sua imagem. Oi? Deixa eu ver aqui. Me ouve? Vai falando. Veja se... Me ouve agora? Melhorou? Na verdade, o que está acontecendo é a imagem está travando. Agora eu estou conseguindo te ver. A minha? Pronto, agora eu estou te vendo. E agora? Bem, e estou te ouvindo bem. Pronto. E me ouve bem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Então, vamos de novo, né? Vamos começar de novo as apresentações. Eu tenho aí a honra de receber a senhora aí para dividir conosco a palavra, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, né? Mas a senhora, eu sei que a senhora não gosta muito assim de apresentações, né? Mas fala aí o nome da senhora, a igreja que a senhora está aí, junto com o seu esposo pastoreando, para todo mundo que não conhece a senhora ainda passar a conhecer. Tá certo. É um prazer, né, estar aqui com vocês, com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Angélica, eu sou esposa do pastor Alex, lá aqui da região de Paripe, em Salvador, Bahia. E estive com a pastora Ludmila em Feira de Santana, né? Nos conhecemos lá em Feira de Santana, ela também está aqui em Salvador, glória a Deus por isso. Estivemos lá mais, né, de quase 10 anos, né? Mais de 6 anos. Mais de 6 anos, por aí, né? Eu ia dizer mais de 5, mas em Feira eu passei 10.
Isso, mais de 6 anos. Então, nós já nos conhecemos há bastante tempo, né? E uma pessoa que eu tenho muita estima, eu tenho muito amor mesmo, né? Por Amém. essa pastora abençoada que cresceu lá conosco. Tenho como uma filha, né? Porque Amém. cresceu lá com a gente também. E glória a Deus por isso. E é uma satisfação, uma alegria, né? Bastante mesmo estar aqui com todos vocês e com a pastora Ludmila aqui para a gente falar a palavra de Deus, que é a melhor coisa para a gente fazer, né? É falar a Amém, é palavra de melhor. Deus. Com certeza. Pastora, antes da senhora começar a palavra, a senhora tem quantos anos já no ministério? Eu tenho no Ministério 22 anos de ministério. 22, Na né? verdade, assim, do Ministério É. com meu esposo, 22, mas eu tenho um ano antes que eu já participava, já era, né? Fazia Já obra já, atendia né? mulheres na igreja, já fazia obra, já fui obreira, né? Já cantava na igreja e tal. Então, há uns 23 anos, né? Na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Opa, E pronto. antes mesmo da gente começar aqui, eu quero também agradecer. Eu agradeço muito a Deus, né, por toda a oportunidade que a gente tem. E falar para quem não conhece, né, a glória é sempre para Deus, mas a senhora é um grande instrumento de Deus, principalmente no louvor, Amém. mas não deixa também de ser usada na palavra, que eu já fui muito alcançado através das pregações da senhora, né? Mas acima de tudo na Amém. ministração de louvor, que eu acho que é o dom maior que Deus deu para a senhora, né? E só eu e Deus sei as Verdade. experiências que eu já tive com Ele através do louvor da senhora, né? Como Deus me Glória a abençoou, Deus. né? Não só a mim, mas tantas pessoas que eu conheço, né? Que já tiveram essa honra de estar com a senhora, ou trabalhando na obra, ou participando de um culto. E sabe o que eu estou falando é a verdade. E tudo seja para a glória de Deus e que cada dia Deus venha Amém. derramar mais a unção dele sobre a vida da senhora aí no louvor, em toda a obra de Deus, em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. A recíproca também é verdadeira, né? Porque eu também já fui grandemente abençoado pelas palavras, né? Através da nobre pastora, Oh, que na época também era uma evangelista, né? Obreira da casa de Deus, mas que Deus sempre usou, né? E eu também já fui grandemente abençoado pelas palavras ditas, né? Através da pastora Ludmila. Então, glória a Deus por isso, né? Deus é então sempre vamos bom, porque Ele agora. está sempre nos renovando. É verdade. Então vamos agora juntas, né? Deixa Deus nos usar aqui para abençoar as pessoas que estão nos acompanhando, né? Como eu sempre tenho falado aqui nessa série de mensagens, que eu tenho convidado pessoas para participar comigo, eu escolho, eu convido, né, alguém, lógico que sempre pedindo assim a Deus uma direção, e eu peço que a pessoa escolha o tema que nós vamos tratar. E aí a senhora escolheu falar sobre o medo, e é um tema muito bom mesmo Isso. de se tratar. E eu quero que a senhora comece aí a falar o que foi que Deus colocou no coração da senhora, qual foi o texto da Bíblia, ou algo que a senhora queira compartilhar aí. Fique à vontade, a tela é toda sua. Deus coloca. Mas eu escolhi esse tema até por conta do momento que nós estamos passando, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas e, e as pessoas estão assim apavoradas, elas estão com medo. Isso está trazendo reflexo na saúde, muitas vezes, da pessoa, na saúde mental, na saúde espiritual, na saúde física, né? Então, esse tema foi escolhido Uhum, justamente por isso. As pessoas estão tendo depressão por conta do medo, né? E a palavra de Deus, ela traz o conforto para o nosso coração, não é verdade? A palavra de Deus, ela sim. sempre traz o conforto para o nosso coração. E é pertinente falar desse assunto justamente por conta disso, porque as pessoas, elas estão passando por esse momento, né? Todos nós sentimos medo, a gente não vai dizer aqui que a gente não sente Sim. medo, né? E eu vou Uhum, até pedir licença aqui à pastora, quando tiver assim uns 20 minutos, mais ou menos, terminando antes de fazer a oração, eu quero passar para as pessoas aqui alguns passos para a gente vencer o medo, né? Quer dizer, é o que eu faço comigo, porque a gente sim. também passa, né, por esse momento que a gente nunca passou, ninguém nunca passou, e o medo vem na vida de todo mundo, de todos nós, né? Então eu Verdade. quero ensinar para as pessoas tudo dentro da palavra de Deus, mas são algumas coisas que eu pratico, né? E que aquilo ali vai afugentar
e vai dominar o medo na vida da pessoa. E eu tive realmente eu tive muito sucesso em relação a isso. Então, quem está aí, fica até o finalzinho, não sai. Amém. Provérbios 4, ela diz que ela é vida para os que acham e é saúde para o nosso corpo. Então, se você quer saúde para o seu corpo, saúde física, saúde mental, dê mais atenção à palavra do Senhor. Essas lives, né, que a gente faz aqui, porque algumas igrejas não estão podendo fazer, né, presenciais ou todos os dias, ou tem algumas pessoas que não estão podendo ir para a igreja. Então, é importante assistir essas lives, né? É importante estar em contato com a palavra de Deus. É importante ela estar sempre ouvindo a palavra do Senhor. Porque o que mais tem aí é notícia ruim, né? Verdade. Muitas pessoas não dão as notícias boas. Existem as boas, mas as ruins, nós somos bombardeados das notícias ruins. E essas notícias ruins, o que é que elas fazem? Elas trazem para a nossa vida, né, mais desespero, Sim. a própria depressão, a síndrome do pânico. Então, bombardeia o coração das pessoas de coisas ruins. Então, a palavra de Deus, ela é conforto, a palavra de Deus, ela é consolo. Então, é um conselho aqui para aquele que está nos assistindo, que ele não deixe de assistir as lives, né? Na hora que a pastora Ludmila anunciar ali a live, esteja ali colado, porque sempre tem uma coisa boa para você ouvir, né? O missionário também dá a palavra, sempre, eu também não faço o que não fez, faço no Instagram, mas, de qualquer forma, é sempre a palavra de Deus, que ela é sempre boa de ouvir, né? E dizem, alguns dizem, né? Eu não sei se 365. É, Medo. Então, somando tudo dá sim. 366. Mas a verdade não importa. Não importa se é 366, 365. Uma vez só que o Senhor dissesse, não temas, é para a gente não temer. Não é verdade? Uma vez diga, Verdade. não temas, é para a gente colocar no nosso coração e ver que Deus, ele sempre está conosco. A gente nunca deve achar hoje. E muitas vezes o que acontece para a pessoa, ela está temendo, é porque ela acredita que Deus está lá no céu, longe, distante dela. Quando, na verdade, a palavra de Deus, que aquele que se Sim. ajunta com o Senhor torna. Eu quero começar aqui lendo capítulo 3. Se você tiver sua Bíblia aí, eu quero que você abra, por gentileza. Lá no capítulo 3, no versículo. É uma das palavras que fala, né? Que Deus nos adverte para a gente não temer. Uhum. E Deus está sempre falando para a gente: não temas, não temas, não temas. Provérbios capítulo 3, no versículo 24, ele diz assim: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, o sono será suave. Por que eu estou Glória a falando Deus. mais aqui, né, dessa palavra, desse versículo? Temerás. Por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas, na hora de dormir, é que aquele turbilhão de mensagens ruins, de coisas ruins, que ela deita a cabeça no travesseiro. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, Sim. quando te deitares, não temerás. Sim, e o teu sono será suave. É uma boa palavra para você colocar, né? Na hora que você estiver dormindo, que você for deitar, e é naquele momento em que aquele
quando a gente deitar, o nosso sono, ele vai ser sempre suave. Ele vai ser sempre tranquilo. Ou seja, nós temos o direito de deitar e dormir tranquilo, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a todo esse caos, né, que o mundo está passando, né? Eu gosto também, pastora Ludmila, muito do Salmo 91, né? É um salmo que eu estou Sim. assim, com ele no meu coração o tempo todo. O Uhum. tempo todo o Salmo Agora mais 91 do está que no meu nunca, né? coração justamente por isso. Agora muito mais. Agora muito mais, porque é o chamado Salmo da Proteção. Muita gente diz assim, É. mensageira, eu rezei, não, eu orei ali o Salmo 91, mas o Salmo repetindo. Não, quer repetir? Fale, é bom, né? Mas para a gente entender. Sim. Foi a minha última pregação na igreja, né, nas reuniões presenciais com todo mundo. A minha última pregação foi justamente Salmo 91. É, 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 coincidência, né? Ou não, mas Deus sempre sabe de todas as coisas. E foi justamente essa Jesuicidência, palavra né? que eu falei na igreja. É a Jesuicidência. Exatamente. Foi como quando estava, né, naquele começo da pandemia, ainda não estava do jeito que está, né? Mas nós cremos que tudo isso vai passar, vai melhorar para a glória do nosso Deus. Então, Amém. ele começa dizendo assim, não vou falar todo aqui, porque eu sei que o tempo também não é muito grande, né? Mas eu vou falar sobre a parte que eu falei, quando a pessoa deitar, para ela não temer, né? Ele Sim. diz aqui, no 5 ele diz, não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, e nem a mortandade que Yes. assole ao meio-dia. Amém? Então, ele Amém. está dizendo aqui que a gente não deve temer nem aquilo que acontece durante o dia e nem aquilo que acontece durante a noite. Nós devemos Verdade. crer na proteção do Senhor. Crer que Deus está conosco, que aquele que se ajunta com ele torna-se um só espírito. Então, Deus está conosco sempre, nos momentos, em todos os lugares. Deus não sai de perto de você. Ele não te abandona. Então, a gente tem que começar a crer nisso, a olhar esse Salmo 91 e entender e degustar cada palavra que Deus está falando aqui ao nosso coração, né? Ele diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muita gente não está descansando, pastor Alvino. Está precisando descansar em Verdade. Deus, né? Está muito angustiado, está muito agoniado, né? Tem pessoas que não, como eu falei, não estão dormindo, isso é uma coisa séria. Às vezes quem está, né, na sua casa, às vezes não está tendo E- contato com outras pessoas, né, mesmo que seja não seja um contato físico, mas o contato é, 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 virtual, né, o contato virtual, às vezes essa pessoa, ela não está sabendo o que está acontecendo na casa das outras pessoas. Ela não Sim. está sabendo o que está acontecendo na cabeça dessas pessoas, né? Mas a gente que atende pessoas, a gente que tem esse contato, a gente sempre está vendo o que está acontecendo, né? Verdade. Então as pessoas, o que está faltando é a confiança em Deus, né? As pessoas confiarem mais em Deus. Por quê? Eu sempre digo, uma vez eu fiz até um videozinho que ele diz assim, que você não confia em quem você não conhece, não é verdade? Porque se você der seu filho, Sim. você vai dar para seu filho para Verdade. alguém que você não conhece, cuidar? Você vai dar? Não. Você vai emprestar um dinheiro para alguém que você não conhece? Você não vai emprestar. Por quê? Porque você não confia nessa pessoa. Você não conhece, você não confia. É uma coisa Ver- óbvia, né? E muita gente não confia em Deus porque não conhece a Deus. Porque se essa pessoa procurar Deus dentro da palavra, né, ela tiver contato com a palavra de Deus, ela tiver ouvindo, como eu falei, degustando esse Salmo 91, esse Salmo 91 é para degustar aqui todos os dias, né? Comer ali, Verdade. sempre está comendo ali um pouquinho. Porque você vai conhecendo, você vai sabendo o que é o amor de Deus.
Você vai conhecendo o amor de Deus. A partir do momento que você conhece o amor de Deus por você, você vai tendo mais confiança, né? Aquele que não Verdade. confia em Deus é porque ele não conhece o Senhor. Ele precisa confiar em Deus. Ele precisa conhecer a Deus não superficialmente, mas no profundo. E esse é um pertinente da gente fazer isso. Aproveitar esse tempo, né? Não Sim. para só arrumar a casa, né? Botar as coisas em dia dentro de casa, arrumar o guarda-roupa é bom, né? Mas a gente tem que fazer como, não como Marta, mas fazer como Maria, escolher aquela melhor parte que é ali aprender, tá aprendendo mais da Aprender. palavra de Deus, né? Tá exatamente degustando mais da palavra do Senhor. E esse Salmo 91, como eu digo, esse Salmo 91 eu recomendo para todo mundo ler, estudar, aprender, e aí ele vai conhecer realmente Deus e a sua proteção. Verdade. Pode A falar, senhora, pastora Ludmila. a senhora estava aí falando no início, né, a respeito de que as pessoas veem Deus como um Deus distante, né? Elas não veem Isso. Deus perto dela. E tem a ver um versículo que eu separei aqui para ler, Lamentações, capítulo 3, verso 57. Lamentações, deixa eu abrir aqui. Capítulo 3, no verso 57, diz assim: Tu te aproximaste no dia em que eu te invoquei, disseste, não temas. Então, se a pessoa está passando um momento de temor, né? O 3:57, Lamentações 3:57, ela está passando um momento de medo, de temor, ela precisa invocar a Deus e acreditar que Deus também vai se aproximar dela, né? Acreditar que a Exatamente. oração vai ser ouvida e que Deus não vai ficar distante. É mais ou menos como quando aconteceu, quando Jesus ele está andando por cima das águas, né? Os discípulos ficaram temerosos, acharam que era um fantasma e tal. E aí o Pedro, o ousado Pedro, né? Vou chamar ele de ousado, é melhor. E aí ele disse, olha, se é o Senhor mesmo, manda aí ter contigo. E Jesus disse para ele, venha. Jesus deu a palavra a Pedro, né? Aquela confiança que ele poderia também andar por sobre as águas. E Pedro começou a andar. Porém, quando o medo bateu, né? Quando o vento forte soprou ali em Pedro, o medo foi dominando tanto a mente dele. A princípio, ele estava sendo dominado pela fé, pela certeza de que Jesus estava ali, né? E que ele ia conseguir Exatamente. chegar até Jesus. Mas, de repente, o medo tomou o lugar da fé, né? Da confiança. E é naquele momento Pedro começou a afundar, né? Mas quando ele está afundando, o medo estava afundando Pedro, ele clama por socorro e naquela hora Jesus foi presente na vida dele. Ele se aproximou, segurou na mão de Pedro Exatamente. e sustentou Pedro naquele momento, né? É como a senhora falou, todos nós passamos por um momento de medo, porque quando a Bíblia diz lá, né, em 1 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de medo, então nós entendemos pela palavra de Deus que o medo é um espírito maligno que não vem da parte de Deus. Então, Exatamente. o diabo ele vai trazer sempre, vai bater na porta de qualquer pessoa. Eu sempre digo, pastora, que não há um ser humano, ele pode ser o mais valentão de todos. Ele vai ter uma hora ou uma situação que vai bater o medo no coração, não tem jeito. Exatamente. Mas é aquela questão, o medo vir não é culpa nossa, porque o diabo vai nos tentar. Mas nós não podemos domine, como foi o caso do Pedro ali, que dominou ele a ponto dele afundar, né? E Exatamente. graças a Deus que ele invocou e Jesus estava ali perto para socorrê-lo. Exatamente. E a gente tem justamente esse suporte, né, de Deus, do Deus Todo-Poderoso. É a oração, né? A oração e a palavra, Sim, o clamor ao nosso Deus. verdade. Isso é, que é muito importante. Muitas vezes, a própria palavra de Deus diz, não tem porque não pedis, né? Então, muitas vezes a pessoa Sim, ela está nessa situação, mas ela esquece de Deus. E eu me lembrei agora também, pastora, sobre muitas vezes a pessoa esquece a palavra, né, de Deus. Na igreja, ela ouviu alguma coisa, ela ouviu a palavra de Deus, mas na hora dela usar a palavra, ela esquece. Eu me lembrei agora, lá de Lucas 24, sobre as mulheres, né? Aquelas mulheres que foram até o túmulo do Senhor Jesus, elas prepararam ali as especiarias e chegaram no túmulo do Senhor Jesus, né?
obviamente deviam estar tristes, chorando, porque o Senhor Jesus tinha morrido. Ou seja, o mestre, o Sim. Senhor delas, aquele a quem elas colocou toda a sua confiança, morreu, sumiu da terra, simplesmente desapareceu. E elas ficaram ali, né, todas chorando, e lá em João também diz que os discípulos também ficaram chorando, tristes com tudo que aconteceu, temerosos também, né, escondidos, porque o mestre deles tinha morrido. E aquelas mulheres Sim. pegaram ali as suas especiarias e foram até o túmulo do Senhor Jesus Cristo. E quando chegou lá, o que foi que elas fizeram? Elas queriam entrar no túmulo e elas encontraram o quê? O anjo. E o que foi que o anjo disse? O anjo disse: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda com vocês na Galiléia. Ou, né, o anjo falou com elas: por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Lembra do que ele disse a vocês. Ele estava com vocês, que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Ou seja, aquelas mulheres, elas passaram aqueles momentos, quer dizer, elas perderam seu tempo, na verdade, preparando aquelas Sim. especiarias, perderam seu tempo ali chorando, choramingando, tristes, né, por conta da morte de Jesus. Por quê? Simplesmente porque esqueceram da palavra de Deus, porque esqueceram daquilo que o Senhor Jesus falou com elas. Né? E a gente não deve esquecer da palavra de Deus, a gente não deve desprezar a palavra do Senhor. Quando a gente despreza a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós somos o ímpio, né? E muitas vezes a gente pensa que o ímpio é aquele que está lá fora. Não, o ímpio também. Verdade. Mas muitas vezes nós nos comportamos como ímpios. E lá em Isaías diz que os ímpios, eles não têm paz. E muitas vezes a falta de paz que a pessoa está passando nesse momento, pastora Ludmila, é porque, justamente por isso, porque ela está desprezando a palavra de Deus, ela está esquecendo daquilo que Deus diz. Ou Verdade. seja, ela está colocando, né, para dentro dela só as coisas ruins, as notícias ruins que está gerando esse medo, esse pavor, e ela está esquecendo, como eu falei, ela está esquecendo desse salmo aqui, né, de uma forma geral, lógico, da palavra de Deus, mas ela está esquecendo desse Sim. salmo aqui, que a gente chama o salmo da proteção, né, que é o salmo 91, Verdade. que diz assim, no versículo 2, assim: direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele Nele confiarei, confiarei. né? Então, Verdade. exatamente. Ele é o meu Deus, ele tem que ser o nosso Deus, o nosso refúgio, aonde a gente se abriga, aonde a gente, né, corre para debaixo. Refúgio é isso. É aquele lugar para na hora da tempestade você vai para debaixo para o raio não lhe pegar, a chuva, né, não lhe pegar. Então Deus tem que ser o nosso refúgio, aonde a gente vai, aonde a gente se abriga. Aí ele diz aqui, ó, a minha fortaleza, aquele que nos deixa fortalecidos. Não porque nós somos Verdade. fortes, mas porque a fortaleza vem dele. E muitas vezes a Verdade. gente não sabe de onde vem, né? Aquela força de, poxa, eu estou me sentindo, né, no meio dessa pandemia, não estou me sentindo com medo, ou não estou me sentindo fraco, mas porque não é porque nós somos forte de temperamento, forte de personalidade forte. Não, a fortaleza ela vem de Deus, Deus. né? Mas ela vem de Deus quando nós nos sentimos fracos, quando a gente pessoa, ele é a nossa fortaleza. Então a gente coloca tudo nas mãos dele, aí ele vem e nos traz essa força, né? E ele diz que ele é a nossa fortaleza e nele confiarei, né? Aí ele diz mais, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da Da peste perniciosa. Olha só o que é que Deus está falando, né? Quanta coisa Deus está falando aqui para a gente. Verdade. Tudo isso envolve tudo aquilo que a gente tá passando hoje, nos dias de hoje, né? Ele nos livra, olha só, ele nos livra, né, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ou seja, isso que a gente está vivendo é uma peste, né, uma praga, é uma coisa, né, essa pandemia que está acontecendo, né, que é um vírus que está pegando de pessoa para pessoa. Então, isso aí é uma praga, é uma coisa ruim. E ele está dizendo que ele nos livra. Aí ele diz mais aqui, com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Olha que coisa linda. Amém, Jesus. Esse versículo é que eu amo esse versículo. Que ele diz assim, ele te cobrirá com as suas penas. A gente lembra ali da galinha, né?
É uma É. galinha que quem já criou galinha sabe, né? Eu acredito que lá na Eu roça sei. já tenha visto a galinhazinha, né? Quem já criou galinha sabe, né? Que quando a galinha pare lá, bota os ovinhos lá e tem os seus pintinhos, o que é que ela faz? Ela cobre aqueles pintinhos com as suas asas. E eu me lembro que assim, ó, às vezes tem muito pinto e a gente não sabe de onde sai tanta asa, porque ela abre de uma forma que ela dá para pegar Uhum. todo, ou seja, ela briga todo mundo, né? Às vezes um pintinho bota a cabeça ali do lado de Ela só, fora, mas ela uma vez, cobre. pastora, uma vez eu pregando falando sobre isso, aí eu falei que a galinha só não consegue cobrir, proteger aqueles pintinhos doidos, né? Que sai e o gavião acaba pegando ele. E, Aí eu falando isso, né? Que e, Deus ele só não vai nos guardar se a gente fugir de Deus, né? Se a gente der um de pintinho doido exatamente. e sair por aí, né? Então aí o Do- gavião vai acabar nos atingindo. Exatamente, mas quando você vê, né, é aquela asa, você vê a galinha, ela não é nem tão grande, mas sai uma asa, né, enorme dela, assim, que a gente não sabe de onde vem, e dá para cobrir todos os pintinhos, dá para cobrir todos eles. Então, o que Deus está Verdade. falando aqui é que Ele nos guarda, né? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas vocês vão estar seguros, né? Então, para a gente Amém. confiar nessa palavra de Deus, a gente degustar essa palavra aqui todos os dias, a gente tá sempre ouvindo, é como eu falei, não é para você somente você repetir, repita também que é bom, né? Quer repetir, repete, vamos falar, né? Para poder a palavra tá no nosso coração, guardar no nosso coração, mas não fale da boca para fora, repita, mas leia, deguste, né? Coma dessa palavra, coma desse alimento ali para você se fortalecer, porque ele também é a sua fortaleza, é ele que te fortalece. Às vezes você vai dizer assim, mas eu não sei de onde é que eu achei tanta força. Você achou força foi em Em Deus. Deus. Quando você Verdade. medita na palavra, quando você clama, quando você busca, quando você ora, né, ao Senhor. No, E aí no tem mais Salmo, aqui. pastora, Pode falar. vai, fala, depois eu falo. Pode falar, Não, depois pode eu falando, falo. depois a gente volta aqui. É Não, no porque esse Salmo versículo eu já li, que 112, não né? temerá o espanto noturno. Salmo 112. Vamos lá. É, que tem a ver com esse momento também, tem a ver com o Salmo 91, Salmo 112, o versículo 6 e Hum, 7 diz assim, né? O ser diz, na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá mal rumores, e o seu coração está firme, confiando no Senhor. Né? Porque as falou bem no início, né? A gente está sendo bombardeado, né, o tempo inteiro e tem gente que parece que tem prazer em divulgar má notícia, né? E muitas das vezes notícias exageradas, né? Não estamos aqui também dizendo que não existam, né? Mesmo assim, as más notícias, sabemos que tem, sim. Mas se a gente se alimenta daquilo dali, eu aprendi uma coisa e é verdade. É, então a gente é aquilo do que a gente se alimenta, né? Tanto no nosso físico como no nosso espiritual, né? Então, se a gente tiver com o nosso coração firmado em Deus, na palavra de Deus, habitando nesse esconderijo do Altíssimo, né? A gente não vai se abalar com os maus rumores. E aí, a senhora estava falando do Salmo 91, porque tem gente que fala assim, mas eu conheço fulano que foi atingido, eu conheço alguém que foi contaminado, que chegou até morrer. Mas eu não posso olhar para quem morreu, porque Deus permitiu, a gente não tem o controle, está tudo na mão de Deus. Mas aí a gente o cita o Salmo controle. 91 que diz, né? Exatamente. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não será atingido. Então a dez gente tem mil. que confessar essa. Confessar e confiar nessa palavra, né? E acreditar Isso mesmo que aí. Deus, lendo aqui o Salmo 12, né? Terminando, diz assim: o seu coração bem firmado não temerá, Isso, né? Continuando aqui o versículo 8, né? Que você falou aí. isso. O seu coração Aham. bem firmado, ou seja, não é uma coisa que você tem que ler e deixar para lá, né? Ouvir e esquecer. Não, é firmar o seu coração, é fixar o seu coração na palavra de Deus, né? Que diz aqui, ó, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não Não serás será atingido. atingido. Confessando, né, essa palavra.
Aí ele diz aqui, deixa eu ler aqui mais agora no versículo 10. Ele diz assim: nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Olha Amém. só, a tenda, né? Lê-se aqui a nossa casa. Por quê? Sim, Porque naquele tempo, no deserto, né, as pessoas usavam andavam, né, com, moravam em tendas, né, porque eles estavam sempre se sim, mudando de um lugar para o outro, então desarmavam ali a tenda, voltavam, colocavam em outro lugar, né? Então, por isso que ele está falando aqui sobre tenda. Mas a tenda lê-se a sua casa, né, o lugar onde você habita, o lugar onde você mora. Então, ele está dizendo aqui, ó, é, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, ou seja, nem praga alguma chegará na amém. tua casa. É lógico, pastor Ludmila, que a gente não vai dizer que a gente não tem que tomar o cuidado, né? Se a Sim, gente sim. está descuidado, a gente está tentando a Deus, não é isso? Isso, eu tenho falado Eu sempre isso. falo para o pessoal Verdade. aqui, ó, isso, exatamente. A gente tem que tomar o cuidado, tem que tomar o cuidado, né? Lógico, tem que fazer o isolamento social, né? Quando possível, sim, né? Existe pessoas que não estão nem aí, né? Que estão Verdade. achando que é Alice no País das mentira, né? Maravilhas. Na maravilha, estão achando que não está existindo, que não, né? E estão fazendo festa, e estão, né, se abraçando, tendo contato É verdade. com o outro. Às vezes a Infelizmente. gente vê algumas pessoas, infelizmente, às vezes a gente vê algumas pessoas ainda sem máscara na rua e tal, porque elas não estão nem aí, né? E já tem outras que tá já demais, né? Já que é outro extremo, já tá Sim, o medo, já tá até demais. Mas é dormindo de como eu falei, a gente máscara. não vai. Exatamente, Tem exatamente. casos. Agora a gente não vai. Exatamente. A gente vai tentar Deus, obviamente, né? Eu não vou tentar Deus. Eu sempre digo assim, ó, se você pode escolher um lugar claro para você andar, você não vai pelo escuro, não é verdade? Porque se você vai para o escuro, você vai lá, o que é que vai acontecer? Você vai tomar um tiro e vai dizer, ah, Deus não me guardou? Não. Mas o próprio Senhor Jesus, ele disse, não É tentarás o verdade. Senhor teu Deus, quando o diabo queria que ele se jogasse de lá de cima, né? Do pináculo do templo. Então, o que aconteceu? Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente não vai tentar Deus. Vamos tomar nossos cuidados? Vamos tomar nossos cuidados. Porém, a gente não pode ficar neurótico, né? A gente tem que começar a Sim, confiar na palavra de Deus, que diz aqui, ó, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Às caminhos. vezes a pessoa diz assim, ah, mensageira, Glória a mas isso Deus. aí é só para falando assim, sabe? Porque eu não sou uma pessoa digna. Eu não sou a pessoa, talvez ela esteja falando aí só pra... Não, eu digo a você, eu também não sou Hum, digna, não. Pastora Ludmila não é Ninguém digna, é. não. Ninguém é digno. Ninguém Ninguém é. é digno. Ninguém é digno. Ah, nós recebemos aquilo que vem dos céus, é a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a vida dela e sobre a vida de todas as pessoas. Então, nunca se Sim. ache menor, nunca se ache, né, uma pessoa desprezível, Menos amado menor por do que Deus, as né? outras. Não, menos amada por Deus, de forma nenhuma. Você é tão amada. Você é tão amada por Sim. Deus contra todos os outros filhos. Essa palavra, ela é tão sua quanto de todas as outras pessoas, né? Verdade. O próprio Senhor Jesus, ele disse, tudo é possível aquele que faz o quê? Que crê, né? Que O que você tem que verdade. fazer é crer no Senhor Jesus, é crer nessa palavra. Se você acreditar nessa palavra, que Deus está falando aqui com você, que Deus está falando contigo, menos amado, que você não é desprezado por Deus, se você começar a crer, pode ter certeza que o seu coração ele vai ter conforto, né? Porque a palavra de Deus ela Sim. traz justamente isso, conforto. Deus não quer que você passe, né? Por turbilhão, Deus não quer que você passe por desespero, não, Deus quer que você esteja exatamente tranquilo, né? Em paz. Agora, você está em paz, você tem que dar ouvido à palavra do Senhor, para você ter paz no seu coração,
né? Para você não passar por essa agonia, esse turbilhão que muitas pessoas estão passando, né? Aí ele diz Verdade. aqui, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, todos os teus caminhos, eles estão guardados, todos os nossos caminhos estão guardados, porque os anjos do Senhor estão tomando conta de você, né? Amém. Ou seja, os anjos Amém. do Senhor não são aqueles seres para você adorar, nem para você acender vela, nada disso. Não, não é isso, não. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que estão ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Assim, né? Ali na porta da sua casa tem um anjo de Deus guardando você. Amém. Na Amém. porta da sua casa, aonde você vai, tem um anjo de Deus ali guardando a sua vida. Né? Então, eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Pode falar, pastora Emília. A senhora estava falando aí essa questão de se manter firme, né, com Deus. Eu vou dar só aqui mais um versículo que veio no meu coração agora, não tinha anotado, para a senhora dar os passos aí, que eu também quero aprender. Eu vou até anotar aqui na minha agenda, né, os passos que a senhora vai dar aí. Fica todo mundo Isaías, aí. isso aí. Isaías 26, né? Deus me trouxe a memória agora, versículo 3. A senhora falou essa questão de pessoas que algumas não estão se cuidando e outras estão atormentadas, né? Preocupadas em excesso. E aí ele diz aqui, Isaías 26, versículo de número 3. Eu gosto muito desse versículo que diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, nossa mente, o nosso coração tem que estar firmado naquilo que diz a palavra. Estar firmado em Deus é firmado na palavra, né, pastora? Como a senhora disse aí, que as pessoas às vezes esquecem do que já ouviram. E a Bíblia Sagrada diz isso. Ela diz que devemos lembrar com mais diligência daquelas coisas que nós já temos ouvido, né? Muitas pessoas que hoje estão vivendo dia de aflição já ouviram a palavra, já foram preparadas, e eu aprendi isso, eu sempre ensino isso na igreja, que quando a pessoa ela participa de um culto, ou presencial, ou através de uma live como essa, ou através do missionário, qualquer outra pessoa que esteja pregando, ela ouviu aquela pregação, ela deve guardar aquela palavra no coração. Às vezes aquela palavra não fala com a gente no momento, né? Mas quando nós guardamos ela no nosso coração, vai chegar um momento que a gente vai precisar e o Espírito Santo vai nos lembrar daquela palavra, né? Então, muitas pessoas têm esquecido porque não guardam aquilo que receberam, porque acham que naquele momento não teve importância para ela. Mas Deus disse que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Então, a gente tem que ter muita atenção e muito zelo com a palavra, para que ela esteja guardada em nós, para que a nossa mente esteja firmada nela, né? Para que o nosso coração tenha paz, mesmo no tempo de guerra que nós estamos vivendo, ou outras piores que possam ainda alcançar a nossa geração. Só Deus é quem sabe, né? Exatamente, é verdade. Deixa eu só ler aqui um último versículo, tá? Primeiro ao João, que esse também é muito importante. Primeiro ao João 4, 17, que diz assim, ó. Se você tiver sua Bíblia aí, você abre também. E daqui a pouquinho, como eu falei, fica aí com a gente, que a gente vai dar aqui os passos aqui para você mandar embora todo o medo. Quando o medo vier, você já, né? Mandar ele embora aí, tudo de acordo com a palavra de Deus, obviamente. Ele diz assim, ó, nisso é perfeito o amor para conosco. Primeiro João quanto, pastora? 1 João 4. Ah, pronto. Pronto. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós somos também nesse mundo. Amém? Amém. Nós somos nesse mundo como Jesus é. Então, se Jesus, ele confiava em Deus, nós também confiamos. Se as pragas, as coisas ruins não atacavam o Senhor Jesus, eles não vão nos atacar, porque assim como o Senhor Jesus é, nós também somos nesse mundo, não é no mundo que vem não, viu? No porvir não, é aqui. Aí diz mais aqui, esse é o versículo que eu queria falar. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo o tormento, e aquele que teme não é perfeito em amor. Olha só o que é que Deus está falando aqui. Que o verdadeiro amor, né, ele lança fora
todo medo. Todo Como a gente mundo. falou no começo, pastora Ludmila. Sim. É a gente confiar no amor de Deus, a gente não se achar menos amado do que os outros, né? Ali é para os outros. Não, a palavra é para nós. A gente não tem que se achar menos amado, não, a gente tem que confiar no amor de Deus, na graça de Deus. Naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, foi por mim, por você e por todo aquele que crê. Amém. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, o que é que lança fora o medo? É o perfeito amor. O perfeito amor de Deus. Quando você entender o amor de Deus por você, entender o que ele fez por você na cruz do Calvário, quando você, como eu falei, né, se aprofundar ali na palavra de Deus para entender o amor de Deus, que a palavra do Senhor ela para ser entendida. Quando você entender Sim. o amor de Deus por você, você vai se sentir seguro, como o salmista falou lá no Salmo 91. Você vai sentir essa segurança Verdade. ali. E você vai entender o amor de Deus. Que o amor de Deus não é mais por um do que por outro. Não. É por todos iguais. Mas aquele que se sente, né? Aquele que tá diferente do outro, aquele que está, vamos dizer assim, um está com mais medo, o outro que está com menos medo, é porque um crê e o outro não crê. Um recebe a bênção, o outro não recebe, porque um crê e o outro não crê. Mas não é por falta de amor, de forma nenhuma. Então ele diz que o perfeito amor, o medo, ele traz consigo tormento, ou seja, aquela pessoa que fica com medo, ela fica atormentada, né? Ela não Verdade. tem paz, ela não tem descanso, mas ela tem que se apegar nesse versículo aqui, ó, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, Amém. às vezes você não está entendendo o amor de Deus por você, você não está entendendo o que Jesus fez, você não está entendendo a graça de Deus por você, nem pela sua vida, né? Quando você começar a entender isso, aí você vai se sentir amado, você vai se sentir acolhido, e aí você vai se sentir debaixo das penas do Senhor Jesus Cristo, Glória a debaixo Deus. das asas dele, né? Glória a Deus. Protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? E Amém. glória a Glória a Deus por Deus. isso, né? Glória a Deus por Quer isso. falar? Não, senão Quer eu para a não gente já paro de passar para os falar. passos? Mas se a senhora quiser, pode ir. Pode Eu falar, à lembrei de um vontade. versículo. Esses dias Deus Pode me deu falar uma à palavra. vontade. Eu não vou ler, não, para a gente adiantar, né? Eu só vou Tá. comentar. Deus me deu um versículo que eu tenho falado muito isso na igreja e tenho orado em cima deste versículo, lá em Zacarias, que Deus fala que, ele falando de Jerusalém, né? Nós somos a Jerusalém de Deus hoje, que ele é Isso. para nós como um muro de fogo à nossa volta. E quem tocasse Oh, glória. em Jerusalém era como tocar na menina dos olhos de Deus. Os E olhos essa dele. palavra mexe muito comigo, porque antes de eu conhecer Jesus, mensageiro, eu tive ataques de pânico, de medo que me travavam. Se eu tivesse ido a um Duas. profissional, com certeza eles teriam me diagnosticado com síndrome do pânico. Eu tive momentos no trabalho que eu travei, que eu tive que ligar para um primo meu, que eu morava em Feira de Santana na época, na casa da minha irmã, e eu pedi ao meu primo para me levar de ônibus mesmo em casa, porque eu estava num estado terrível. Então, assim, o medo me tomava de uma maneira que me travava, que minhas carnes tremiam, eu sentia a sensação de desmaio. É Você não faz terrível, é nada, horrível. é. E aí eu vinha aquela sensação que quando eu ia entrar no banheiro, se eu fechasse a porta, vinha aquele pensamento que eu ia morrer lá dentro e tal. Era muito ruim. E eu lembro que eu tinha um colega de trabalho, ele mora inclusive em Salvador, Marcos, de pertinho da senhora, acho que é vizinho aí, Periperi, né? Ele mora lá. Pertinho. E aí ele me deu uma vez essa palavra, ele não me disse versículo onde estava nada, ele só fez dizer assim para mim: Lúdio, você não vai morrer. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu não conhecia nada de Oh, Bíblia, glória. eu não conhecia de nada, mas aquilo que ele falou mexeu tanto comigo que todas as vezes que vinha um ataque de pânico depois disso, eu dizia: eu sou a menina dos olhos de Deus. Então né? Aquilo eu sem saber, eu estava praticando o que a palavra de Deus diz, né? Que é se sujeitando a Deus, a palavra dele, e resistindo ao mal, resistindo ao diabo para que ele fugisse. Né? E para a glória. Exatamente. E aí, quando foi essa semana, eu lendo a Bíblia, orei, fui ler a Bíblia, e veio essa palavra, que mexe muito comigo, né? Que nós somos como a menina dos olhos de Deus. E eu falei, quem é que consegue? Qualquer ventozinho que bate, a gente já logo fecha o olho. Nós que somos imperfeitos, né?
para guardar o nosso olho. Imagina Deus. Se nós Exatamente. somos a menina dos olhos de Deus, quem vai conseguir nos destruir? Então, essa confiança que nós temos que ter, essa certeza desse amor e desse cuidado de Deus por nós nessa vida. E pode ficar à vontade para dar os Por passos. nós, glória a Deus. Amém. E é bom também, pastor Emília, a gente sempre está lendo a palavra de Deus, se enchendo de Deus, né? Como eu falei no começo. Se encher da palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Muitas vezes a gente fica Sim, falando, né, palavras de medo, palavras de derrota, palavras que né, que não estão abençoando a nossa vida. E a gente sabe que a gente se prende pela palavra da nossa boca, como é como a Bíblia verdade. diz, né? A morte e a Uhum. vida está no poder da língua. E aquele que a ama vai comer do seu fruto. Se você ama uma boa palavra, você vai comer um fruto bom. Se você ama a palavra ruim, né? E você fala aquela palavra ruim, você vai comer o fruto ruim. Né? E a palavra de Deus também, ela fala assim, ó, se você quer ver dias bons, quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Mas como é que a gente controla a nossa língua? Como é que a gente controla? Porque se você fica assistindo, né, só notícias ruins, você se alimentando daquilo ali, a palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio. Né? Se o seu Verdade. coração está cheio de medo, está cheio de coisa ruim, você só vai falar coisa ruim. E o que é que vai acontecer? Você não vai amar a vida e você não vai ver dias bons. Agora, se Sim, você se encher da palavra de Deus, né, tiver contato com a palavra de Deus sempre, então o que é que vai acontecer? Você vai falar aquilo que seu coração está cheio, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus falada, ela abençoa tanto a nossa vida como a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Né? Então a verdade. gente tem que estar sempre lembrando disso. Né? Uma coisa que a gente tem que fazer também, primeiro, né? Vou falar aqui os passos que eu sempre faço e Pronto. que você vai de uma vez por todas expulsar esse medo, né? O mais óbvio que a gente tem que fazer, que a gente já falou, a maioria a gente já falou aqui, né? Mas vamos só recapitular aqui para você lembrar. Sim. É orar, né? É orar. É clamar a Deus, é estar falando com Deus, é estar sempre em contato, né, com Deus. E às vezes a gente acha que orar também é só você dobrar seu joelho né, e passar horas e horas ali. Não necessariamente. É bom se você tiver o tempo, se você tiver como, mas às vezes, pastor Ludmila, tem pessoas que moram numa casa pequena, tem muita gente, tem Sim. menino, né? O marido está em casa, né? A mulher está em casa, tem família e está aquela agonia. E muitas vezes, né, a pessoa não tem Vizinho que aquele liga som descanso, aquele alto, lugar para né? você. Que exatamente, aquela tranquilidade para você dobrar o seu joelho ali e tal. Né? O que a pessoa muitas vezes vai na igreja, faz na igreja, né? E ela não está tendo muitas vezes a igreja para ir, Sim. para ela fazer, né, essa oração. Ou às vezes também as crianças não estão na escola mais, né? Que era o horário que a pessoa fazia É, quando a criança estava na escola, tal. E não, muitas vezes não está tempo. Mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar em espírito de oração, né? Às vezes o espírito de oração é você estar ali ligado com Deus. Às vezes você não está falando, né? Você está igual a Ana. Você não está sim. falando com a voz audível, mas você está ali, né? E Deus Conversando conhece com o Deus. coração, né? Ou conhece o coração. Você pode ir ali, vai para né, um banheiro ali, uns 5 minutinhos, ali fala com Deus, né? Coloca diante de Deus. E durante o seu dia, você está ouvindo um louvor, você está conversando com Deus, está lavando os pratos ali. Eu sempre falo, E- eu oro lavando os pratos, né? Às vezes eu estou lavando os pratos ali, estou ouvindo louvor, né? Eu estou falando ali com Deus. Às vezes eu estou indo para algum lugar, estou dirigindo ali, estou falando com Deus, né? Isso. Então, em todo momento, não tem desculpa da gente não falar com Deus. Não é verdade? Verdade. O que a gente não tem muitas vezes é prioridade. A gente não coloca Deus como prioridade. Mas você pode orar de várias formas. Você pode orar na hora que você for deitar, ali, enquanto você não pega no sono. Mesmo deitado ali, você está falando com Deus. Então, você fala com Deus, né? E o primeiro que a gente tem que fazer é isso, é não perder esse contato com Deus. Não é porque você não está indo para a igreja que você tem que perder o contato com Deus, de forma nenhuma. Você tem que estar ali em espírito de oração, Verdade. você tem que estar ali, né, buscando a Deus sempre, né, ouvindo um louvor aqui, um louvor ali, para poder você, né, estar sempre ali em contato com Deus. Como eu falei também, a segunda, procurar conhecer e entender o amor de Deus através da leitura da palavra.
Olha só, não é só você ler a Bíblia, é você procurar entender e conhecer o amor de Deus. Quando você conhece o amor de Deus, porque o amor, na verdade, ele não é só um sentimento. O amor, ele envolve cuidado, respeito e confiança, né? Verdade. Então, quando você começa a conhecer o amor de Deus, o medo vai embora. É como a gente acabou de ler, né? O perfeito amor, ele o quê? Lança fora Lança fora tudo. todo o medo, não é verdade? Verdade. Então, a segunda ponta é isso, é você sempre procurar, em vez de estar assistindo ali a série da Netflix, né, que não é errado, É, não é verdade? Em vez de estar assistindo ali o Jornal Nacional, que está ali enchendo de, bombardeando de coisa ruim, vai ler a Bíblia ali, né? Procura ali aqueles versículos e vai ler a Bíblia para você entender o amor de Deus, que Deus fala com você também, né? Não só fala com o verdade. pastor, não, ele fala com Sim, você também, você que está assistindo a gente aí. Através da é isso palavra, mesmo. Deus fala com você, tá certo? O terceiro, pare e respire. Quando você tiver com um ataque aí de medo, o medo está vindo no coração, pare e respire. O Salmo 46:10, o Senhor diz assim, ó, aquietai-vos e crede que eu sou Deus, que o Deus, glória Senhor a é Deus. Deus, né? Fique quieto, pare, né? Deixe de agonia, não fica correndo para um lado para o outro. Ai, meu Deus, tal. Não, para e respira. Deus deu a você o fôlego da vida. Glória a Respirar não é para Deus. você só estar vivo, não. Respirar é para você respirar mesmo, né? Até a própria ciência diz que quando você para pelo menos uns 30 segundos para respirar, até na hora de uma briga acalorada ou alguma coisa que você tiver, né? Algum ataque de pânico, alguma coisa, você para numa decisão que você vai tomar, e você para uns 30 segundos e respira, o seu cérebro ele é oxigenado. E aí você vai pensar naquilo que você vai fazer, né? Então, pare, aquietai-vos. O Senhor tá falando ali, tá mandando, aquietai-vos. Fique quieto, calma, né? Então, não é para você estar aí parecendo um negócio maluco aí, correndo de um lado para o outro, não. Nesse momento que o medo vier, você para e respira ali, né? Amém. Deus te deu fôlego da vida para você respirar, tá certo? Outra coisa também que a gente já falou, Glória a não Deus. fica assistindo notícia ruim. Para de ficar assistindo coisa ruim. Tem gente que é ligado em notícia, ele sai de um jornal para outro. É assim Para, mesmo. gente, com isso. Pare com isso. Por que você está fazendo isso? Por que você está se matando desse jeito? É como eu falei, a boca fala que o coração está cheio. Você não vai encher seu coração de Deus se você ficar ouvindo notícia ruim o tempo todo. Se você quiser ouvir um jornal, tudo bem. Televisão aqui na minha casa, pastora Ludmila, é desligada. Eu não ligo, não. Eu sei de alguma Ah, notícia ou outra, às vezes pela internet, mas não fico e procurando notícia boa. Fico procurando notícia boa, lugar onde tem notícia boa. Né? Lógico que eu não estou alheia, não estou, né? A senhora falou aí no País das sim. Maravilhas, não é isso? Eu sei do que está acontecendo, mas eu não fico o tempo todo ali, É, né? eu também Olha, tomei então essa vamos parar decisão. com Eu isso. também essa decisão. Exatamente. Vamos parar de ficar ouvindo coisa ruim. E vai ouvir o missionário lá, o SOS da Fé, ali, 18 horas, liga a televisão e vai ver o que é bom, né? E outras coisas também que você pode assistir, né? Um filme É isso mesmo. legal, engraçado, uma coisa boa, né? Não estou dizendo aqui que é proibido, nem que é pecado. Pode assistir também. Agora vamos parar de Uhum, ficar assistindo coisa sim. ruim, né? Outra coisa, as promessas de Deus. Leia os versículos, anote os versículos, né? Como esse do Salmo 91. Esse é que eu tenho, né? Esse é que eu tenho gravado. O versículo Salmo 91 eu tenho gravado ali, né? E cite eles e declare eles. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Às vezes a gente fala, Glória a né, Deus. profetizar, mas declare essas palavras de Deus, essa palavra está aqui para você. Então declare até seu coração se encher dela. Declare ela né, quando você acordar, declare quando você dormir, declare andando no caminho, né? Como Deus diz lá em Deuteronômio, fazer isso com nossos filhos. Então faça com os Aham. filhos, faça com você mesmo. Né? Então, na hora que você estiver sentindo assim que já está com medo, vai na palavra de Deus e declara aquilo ali, mas declara também todos os dias, que é para aquilo ali ficar fixado no seu coração, né? Desde de manhã até a noite, 1.000 cairão ao meu lado,
10.000 à minha direita, eu não serei atingido, nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará à minha tenda. E todos aqueles versículos que você anote, né? Os versículos que Deus falar com você, no seu coração, até tudo ficar dentro de você. O Senhor, ele diz assim, acho que Salmo 45, ele diz, o meu coração ferve de boas De palavras. boas palavras. Para que o seu coração venha ferver de boas palavras, né? E não de coisas ruins, e não de palavras ruins. Não é verdade? Verdade. Outra coisa também que a gente já falou e que eu vou lembrar de vocês aqui, não despreze a palavra de Deus. Porque quando a gente despreza a palavra do Senhor, nós somos ímpios. E o ímpio, ele não tem paz. Diz lá em Isaías, eu não estou me lembrando agora, mas Isaías diz, os ímpios não têm paz. Então, quando você é ímpio, quando você despreza a palavra de Deus, o medo, ele vem, né, mais na sua vida. Ele vem mais forte. Por quê? Porque você está desprezando aquilo que Deus está falando. Então, não despreza a palavra. E outra coisa também, como a gente já falou, expulse todo pensamento de medo. O espírito, o temor é um espírito. A Bíblia diz, porque Deus não nos deu um espírito de medo. Então, se ele disse que ele não nos deu um espírito de medo, é porque o medo é um espírito, então você pode expulsar. Na hora que o medo vier, manda ele embora. Medo, em nome de Jesus, o demônio está trazendo esse medo. Em nome de Jesus, eu expulso você e mando você fora da minha vida. Eu não aceito você na minha vida, não aceito você no meu coração. Ele é um espírito e você tem o poder de expulsar esse espírito, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê expulsarão os demônios, não é verdade? Isso mesmo. Isso mesmo. 8 diz assim, ó, controle o seu pensamento. Você é dono do seu pensamento. Não é o diabo, não é o espírito do inferno que vai controlar o seu pensamento, é você que controla o seu pensamento. Se você estiver pensando uma coisa ruim, você pode muito bem mudar o foco. Tire o pensamento daquela coisa que é ruim, que está vindo no seu pensamento, e coloque na palavra de Deus. E coloque numa coisa boa. Você tem o poder. Tem gente que diz assim, mas eu não consigo. Consegue sim. Todo mundo consegue. Deixa de coisa, não vem para cá dizer que você não consegue, não, que consegue. A gente consegue controlar o pensamento. É só a gente mudar a palavra já diz, o foco. Só rapidinho, só falar. Encaixando o que você está dizendo, a Bíblia diz, né, que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Né? Não é o que traz desespero, Exatamente. Não. Trazer à memória. Eu aprendi certeza. a fazer isso quando vê um pensamento ruim, principalmente como a senhora falou no início, na hora de dormir, né? Que é a hora que o diabo mais quer atacar a pessoa com os maus pensamentos. Eu procuro fazer isso. Veio aquele mau pensamento, eu repreendo aquele mal, e aí, de propósito, eu vou pensar em uma coisa boa, que é para trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. Que vai dar esperança. E o próprio Senhor, a própria palavra de Deus, ele diz, e você tem que pensar em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, se Deus, se a gente não ia mandar a gente fazer isso. A gente pensar em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, né? Se há algum louvor, se há alguma virtude. Ele diz, nisso pensar. E é nisso que você tem que pensar. Então, muda o foco, controla seu pensamento, porque você tem o poder de fazer isso. Você pode fazer isso, que o próprio Deus está mandando a gente fazer. Tá? E a última coisa que você tem que fazer é ter um espírito grato. Ter um espírito de agradecimento, de gratidão ao Senhor. Isso aí é o mais importante, né? A gente está ali sempre agradecendo a Deus por tudo aquilo que a gente tem, não é verdade? Agradecendo pelo nosso dia. Já levante de manhã agradecendo. Eu já levanto já dizendo assim, Deus, muito obrigado. Eu levantei porque eu respirei, né? Porque o Senhor me deu o fôlego da vida, porque eu estou aqui, Pai, no meio, né, desse caos, mas eu estou aqui, livre para a glória do Senhor. Então, agradeça sempre, agradeça todos os momentos. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quer saber a vontade de Deus? Em tudo dê graças. Essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Tá certo, pastora Ludmila? Aí estão ali os pontos ali para você, que eu faço na minha vida aqui, ó, e para você fazer depois. Pronto. Para colocar aí em prática, tá certo? E você mandar esse medo embora em nome do Senhor Jesus e passar por esse momento, né, caótico, esse caos,
passar por esse momento ali, né? Crendo em Deus de cabeça erguida, confiando no amor do Senhor. Glória a Deus. É isso mesmo. E assim, pastora, não, para também ninguém ficar se achando, né, ouvir a gente falar isso, né? Falar, mas eu não sou igual a elas, eu não tenho a mesma fé que elas, e a pessoa achar que quando a gente fala de não ter medo, é como a senhora falou bem no início, é que a gente não sinta, não é que não venha contra nós, né? Não, não, Então, não. todo mundo, você não é a única pessoa na vida que sente medo. Todo ser humano passa por um momento de medo. A diferença é você vai aceitar o medo de dominar ou você vai lutar contra ele, né? Então, deixa eu só fazer uma propaganda aqui rapidinho. Esse livro aqui, ó, Lutando contra o Medo, que tem nas nossas igrejas da graça, algumas igrejas têm na sua livraria, se não, no Shopping do Povo, esse livro é fantástico. Então, quem puder adquirir esse livro, né, pode adquirir, ler, que vai te ajudar em muito. Esse livro é muito bacana. Então, creia, Tem o do acredite na missionário também, palavra. né? Oi? Tem o do Aquele do missionário, é o missionário medo, livreto. fecha essa porta. Há Isso, alguns é um no livreto. livretinho também, que também é bom. Isso, exatamente. A gente tem que se alimentar daquilo que vem de Deus, da palavra de Deus, para nos fortalecer a cada dia, né? Então, eu quero que a senhora comece aí uma oração, nós vamos orar, aí depois eu concluo a oração. A senhora ora por quem está passando por esse momento, né, de medo, de ataque, de pânico, mas se Deus dirigir a senhora para outro tipo de oração, pode ficar à vontade, e aí no final ele encerra e Tá consagra a certo, água de todo mundo. tá certo. Então vamos fechar os olhos, você que está aí nos assistindo nesse momento, né? É momento de oração, é momento da gente falar com Deus. Como a gente falou aqui, né? O principal aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar Deus, é falar com Ele, é orar. E Deus está com certeza nos ouvindo nesse momento. Nós vamos Amém, Jesus. unir a nossa fé, unir a nossa oração, porque a palavra do Em Senhor diz nome que de aquilo que Jesus. nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Necessária, ela é sempre bem-vinda. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós cremos que Tu és o nosso Pai e cremos que Tu és o Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas, a princípio, Deus, a vida Sim. dessas pessoas que estão em pânico, essas pessoas que já desenvolveram, ó Pai, uma depressão, uma síndrome do pânico, Tocando, essas Senhor. pessoas, meu Deus, que elas não estão só com medo, mas elas estão apavoradas. Elas não estão conseguindo viver. Elas já acordam, meu Pai, elas já acordam assustadas. Oh, meu Deus, eu peço que a mão do Senhor esteja sobre a vida dessas pessoas Em nesse nome momento. de Jesus, que Até assim seja. aquelas também, meu Deus, que têm um medo menor, pequeno, mas que também estão assustadas, ó Deus, com tudo que está acontecendo. Verdade, meu Mas, Deus. Pai, eu creio no poder do Senhor. Em Nós nome de cremos, meu Deus, que o Jesus. Senhor está junto, que o Senhor está conosco. Oh, Pai, que o Senhor nos ama e que o Senhor jamais, ó Deus, vai deixar acontecer, meu Pai, algo de ruim na nossa vida. Nós cremos num Pai amoroso, Verdade, nós meu cremos Deus. num Pai cuidadoso que Em é o nome do Senhor. Senhor Oh, Jesus. meu Deus, nós cremos que Sim, 1000 cairão Jesus. ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, meu Em Deus, nome de mas nós não Jesus. Tá seremos ligado, meu Deus. atingidos. Meu Deus, É o porque que mal diz a tua nenhum palavra, chegará eu na nossa creio. casa, mal nenhum chegará Em na nossa nome do tenda. Senhor Ó Jesus. Pai, aquele povo de Israel tinha o sangue do cordeiro na porta da sua casa. Sim, O meu anjo da Deus, é morte verdade. passou, ó Deus, e respeitou aquele sangue. É Nós verdade, temos, meu meu Deus, Deus. não o sangue de um animal, mas nós temos o sangue Oh, glória a precioso do Deus. Louvado Senhor seja Jesus teu nome, Cristo Jesus. nas nossas casas, nas nossas Sim, meu vidas, Deus. cuidando, ó Pai, das nossas famílias. Verdade, meu Deus. Oh, Deus maravilhoso. Pai, nós vamos Glória a usar a ti, Jesus. autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Sim, meu porque nós Deus. cremos que o diabo, meu Deus, ele vem com o espírito do medo, tocando na vida das pessoas. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito imundo, ele Em tem que ser nome do Senhor Jesus expulso. E Cristo. eu Que amarro assim agora, eu seja, em nome expulso de Jesus. agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus. todo espírito de medo, Em nome todo de espírito Jesus. de mal, todo espírito Em de nome do doença, Senhor todo Jesus Cristo. sintoma que essa pessoa está sentindo agora. E ela já está com medo, pensando que é esse vírus maldito. Mas eu Em amarro agora nome em de nome do Jesus. Senhor Jesus. Em Eu nome de digo Jesus. espírito do medo.
espírito do sintoma, ou Vai embora, espírito diabo. desse vírus maldito, você vai Em nome sair de agora da Jesus. vida dessa pessoa. Eu Em nome do ordeno, Senhor Jesus. não no meu nome, mas no nome daquele que pode todas as coisas, que é o Senhor Jesus. É Em em nome nome de de Jesus. Jesus que eu amarro toda a sua ação na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela vai dormir tranquila para a glória e para o Que assim louvor seja, do meu nome Deus. santo do nosso Pai. Em nome de Em nome- Jesus. Sim, meu Deus, e em nome de Jesus nós concordamos em oração e oramos, meu Deus, por todos aqueles que estão enfermos, Pai, que não é o Covid, mas são outras doenças, meu Deus, que têm atingido, Pai, a vida de muitas pessoas, familiares que estão orando por entes queridos que estão nos hospitais, que estão, meu Deus, entubados, que estão entre a vida e a morte. Meu Deus, envia o teu anjo com a unção da cura lá agora, meu Deus. Manifeste a tua grandeza. Nós te rendemos graça porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Pai, mas nós Em oramos por nome de aqueles que Jesus, estão Pai. sofrendo, Pai. Oramos pela vida daqueles, meu Deus, que viu alguém perto falecer, está desesperado, achando Oh, que Deus, é também vai verdade, morrer. Deus. Pai, vem tirando agora dessa mente, desse coração, toda a perturbação. É do alto da cabeça até a planta dos pés que nós ordenamos a Em nome todo de Jesus. principado e potestade do inferno, a todo demônio que tem agido na vida, na casa dessa pessoa, causando transtorno, Em nome causando de briga, Jesus. causando confusão. Essa pessoa, meu Deus, que está atormentada com medo do amanhã, porque perdeu o emprego, porque a empresa fechou. Meu Deus, em nome de Verdade. Jesus Cristo, nós repreendemos toda ação do diabo, paralisamos toda a obra do inferno, dor de cabeça, dor na Em nome de garganta, Jesus dor no Cristo. corpo, esse mal chamado chikungunya, dengue, Em embora em nome de nome de Jesus Jesus, Cristo. nós repreendemos todo o Todo mal, mal. no nome de Em nome Jesus, de Jesus meu Deus, e Cristo. neste nome nós consagramos e Glória a abençoamos Deus. a água, Pai. Que cada Em pessoa, meu nome Deus, de que Jesus participar Cristo. dessa água, receba a bênção do Senhor. E se é alguém que está orando Em por um nome de ente querido Jesus. que Para não a tua pode glória, Senhor. visitar, Pai, ela vai beber em prol dessa pessoa. E eu te peço, em nome Em de nome de Jesus, que a tua glória, que o teu poder alcance, restaurando, curando e libertando para a tua glória, em nome de Em nome de Jesus. Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, Glória a Senhor. Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Eu estou Deus. com qual? Vou ver. Pode ficar à vontade. O importante é ter Pronto. bênção. Exatamente. Agora, meu irmão, minha irmã, é só crer no poder de Deus, né? Amém. Como a pastora Ludmila orou agora em relação às pessoas que estão com ente querido enfermo. Às vezes não é nem o vírus, mas Sim. é, né, a dengue, a chikungunya, aquelas pessoas também que estão com medo de perder emprego, com medo, não sabe o que vai ser da vida, depois que, né, que tudo isso passar. Sim. Mas eu digo a você, olha, o verdadeiro amor é todo mesmo. Amém. Que crê. Então, creia no amor de Deus, pratique a palavra, busque a comunhão com Deus e pode ter certeza que a gente vai passar, né, de tudo isso aí, glorificando o nome do Senhor. Amém. Tá certo? Glória a Pronto, pastor Deus. Emília, pode encerrar. Pronto, quero agradecer mais uma vez a senhora, agradecer primeiro a Deus, né, Amém. por esse momento. E já deixo aqui publicamente o convite para quando tudo voltar ao normal, a senhora vai lá na nossa igreja lá de Ondina fazer uma pregação lá também, Pronto, né? tá Para abençoar o povo feito mais o de perto. convite. Viu? Tá feito o convite. Muito Eu também obrigada. agradeço pelo convite e glória a Deus por isso. E agradeço também todos aqui que estão conosco, né, assistindo nesse Sim. momento, que Deus os abençoe grandemente. Amém, amém, isso mesmo. A Não dá todos em para nome de mandar alô para Jesus. todo mundo, mas sintam-se abraçados aí por nós, né? Em nome de Estou vendo Jesus. aqui a Marcela, a Magda. É, Pronto. E agora está um monte de subindo a gente. Ildete. Pronto, a Dailda, Maria a Rosa, Cláudia, Mary Tânia, é isso Rodrigues. mesmo. São Rita, Pronto. Shirlene um monte Silva. de gente. Glória a Deus por Pronto, isso. Ildete mandando. Pronto, glória a Deus. Um beijo para vocês, ó. Um abraço, fiquem com Deus. Em nome Deus do Senhor abençoe, viu? Até a Jesus. próxima. Pastora, Obrigada, fica na foi uma paz. benção, viu? Glória a Glória a Deus. Deus. Depois eu vou disponibilizar no YouTube, viu? Para quem quiser depois assistir. Pronto, Deus abençoe. pronto. Beijo. Amém.
Beijo, boa noite. Boa.